Está no ar, hein, parceirinho? Irmão? Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, muito se fala, né, nessa questão do grego, né, do grego Marinakis, o grego bilionário que está querendo comprar o Vasco. Ele tirou o Edu Gaspar da diretoria do Arsenal, trouxe o Edu Gaspar para negociar com um time brasileiro. Ele quer comprar um time brasileiro. Ele que tem um time em Portugal, o Rio Ave, tem um time na Grécia, o Olympiacos, e tem também um time na Inglaterra, na Premier League, o Nottingham Forest. É o seguinte, cara, a vida do Vasco e do vascaíno nunca é tão fácil, né? Esse cara demonstra interesse. Só que é o seguinte, a situação do Vasco tá toda enrolada, né, maluco? Situação toda enrolada. O Vasco tá para decidir sua vida, né? A Vasco SAF tá para decidir sua vida na arbitragem da FGV, meu amigo. Ontem eu passei para vocês alguns prazos. 15 dias para o Vasco falar, mais 15 dias para a ACAP falar, que agora é dona, né? Agora toma conta dos ativos da 777. Então, 15 mais 15 já dá 30. Tá? Depois, mais 10 dias para a alegação final do Vasco, alegações finais do Vasco. Depois, mais 10 dias para alegações finais da EQEP. Mais o tempo de prova, meu amigo, já dá 2 meses. Tá? Depois, essa galera vai ter 60 dias, mais 2 meses, já totalizando 4, podendo prorrogar mais 30. Cara, é 6 meses, maluco, 6 meses. Daqui a 6 meses, tá? Daqui a 6 meses, a gente vai estar em abril e a vida do Vasco ainda financeira, né? Ainda não vai ter resolvido, porque aí sim o Vasco vai... E aí sim, vírgula, dependendo da decisão na arbitragem, tá? Dependendo dessa sentença na arbitragem, tá? O Vasco vai poder resolver sua vida. Só que é o seguinte, em abril já acabou a janela de janeiro, em abril já está montado o elenco. Olha a confusão para o ano de 2025, cara. Olha a confusão que o Vasco está metido. E aí eu vou buscar lá atrás, irmão. Pô, nada foi resolvido. Eu não entendi por que a diretoria do Pedrinho suspendeu a ação na justiça e suspendeu a arbitragem em 90 dias. Eles perderam 90 dias, tá? Nada foi resolvido. Tá? E aí se perdeu 90 dias. Agora, irmão, uma coisa que poderia estar sendo resolvida, estar se resolvendo em janeiro, só em abril. Tá? E aí surgiu uma informação da imprensa dizendo que o Vasco, na época, tinha aceitado suspender porque a EQEP trouxe uma proposta, tá? Trouxe uma proposta de compra do clube, tá? Ia vender os 31%, tá? Que a 777 já tinha pago, tá? 31% das ações por 600 milhões de reais, quase o dobro do que a 777 tinha pago. E aí a EQEP já estava negociando, tá? Do Vasco vender um pouco mais de ações para que, né, a empresa, né, o investidor interessado ficasse com o controle do futebol. Só que, né, segundo a imprensa, o Pedrinho não quis vender mais que 49%. Ele ia vender 31%, que já era da 777, tá? Ia vender só mais 18 daqueles 39 que estão sendo disputados, tá? Para que o Vasco continuasse no controle. Irmão, não vai funcionar assim não, Pedrinho. Não vai funcionar assim, Pedrinho. A galera não vai botar grana, não vai ser o Grego, não vai ser ninguém vai botar grana desse jeito. Nem a Crefisa, o Pedrinho vai conseguir dessa forma, tá? Se o Pedrinho não passar o controle do futebol para o investidor, irmão, a gente vai ficar nessa lama, não vai arrumar investidor, tá? Isso aí, para mim, é muito claro, tá? É muito claro, tá? Então, irmão, pô, espero que o Pedrinho, tá,
mude de ideia, senão o Vasco continuará ferrado, meu parceiro, ferrado. O filho do Grego já tá até seguindo o Vasco nas redes sociais, né? A torcida do Vasco empolga a galera, né? Mas, repito, enquanto o Vasco não resolver a vida dele nessa arbitragem na FGV, cara, não vai conseguir vender o clube para um outro investidor, tá? E aí, os reforços vão ser esses aí, irmão, tá? Jean Davi, Emerson Rodrigues. Como o Pedrinho foi mal nessa janela, hein, maluco? Trouxe Alex Teixeira, Souza, Jean Davi, Emerson Rodrigues, Maxime Domingues. Meu Deus, que janela horrorosa. A gente compara as janelas igual eu fiz ontem, né? Igual o Garone fez, aliás, e eu trouxe aqui no canal. Cara, quando a gente compara a janela do Botafogo, a gente fala, caramba, essa galera que tá no Vasco não entende nada. E o Pedrinho, maluco, foi jogador de futebol, tá? Contratou só jogador fraco, maluco. Que loucura, hein, cara? Que loucura que foram essas contratações que o Pedrinho fez. E aí o Baran trouxe a informação de que o Danilo, lateral direito da seleção brasileira, que joga hoje na Juventus, né? Ele joga de zagueiro na Juventus, tá? Foi oferecido ao Vasco 2 milhões de euros, o Vasco não quis. E aí o Vasco ficou gastando dinheiro com Emerson Rodrigues, ficou gastando dinheiro com Jean Davi, gastando dinheiro com Maxime Domingues. Cara, não dá para entender, tá? Foi péssima a janela do Pedrinho. Péssima, tá? Ó, com relação ao Rafael Paiva, muita gente me perguntando, cara, ele é bem avaliado no Vasco, tá? E aí a permanência dele vai ser definida depois do campeonato. Acabou o campeonato, aí a diretoria vai sentar para resolver se o Rafael Paiva continua no comando ou não dos profissionais do Vasco. A torcida do Vasco nas redes sociais estava doida que o Vasco contratasse o Crespo, né? Crespo veio para o São Paulo há alguns anos atrás, foi campeão paulista, é um cara com perfil ofensivo, mas monta boas defesas, né? É um dos nomes, né, que a torcida do Vasco está indicando aí nas redes sociais para o Vasco contratar e ser o treinador do ano de 2025. Ó, informações sobre o Galdames, a galera perguntando, Bigode, o Galdames saiu na imprensa que o Galdames não aceitou a proposta da Universidade Católica, Universidade do Chile, ele não quer voltar para time chileno, não quer voltar para o futebol chileno. Cara, não sei para onde ele quer ir, tá? Mas o Vasco eu espero que não renove o contrato dele é até o final desse ano, e ó, por mim, pode vazar. Outro chileno que esteve no Vasco, Medel, foi pro Boca, né? Aqui começou a ficar na reserva, não gostou, fritaram ele foi pro Boca, ó, não teve muita chance lá não, tá? Fim de carreira, né, cara? Tá em fim de carreira, né? Então vai rescindir o contrato também lá no Boca, meu amigo. Ó, Vasco pega o Fortaleza, próxima rodada, tá? Fora de casa, o Fortaleza sabe quantas derrotas o Fortaleza tem em casa nesse Campeonato Brasileiro? Ó, nenhuma, meu amigo, nenhuma, tá? São 16 jogos, 12 vitórias, 4 empates, o Fortaleza não perde em casa, jogo dificílimo, irmão, dificílimo esse jogo que o Vasco tem contra o Fortaleza. Felipe Coutinho continua fora, tá? Deve voltar só depois da data FIFA. Estou muito preocupado com a questão física do Coutinho, tá? Hoje a gente tem 2 camisas 10 no elenco, que é o Payet, que deu uma engordada, tá? Foi bem contra o Bahia, 30 minutos. Depois cai o futebol porque o cara não aguenta, né? Tá fora de forma. E o Coutinho toda hora com lesão muscular. Cara, tem 2, mas não tem nenhum, né? Tem 2, mas não tem nenhum, cara. E eu tava numa expectativa tão grande, maluco, tão grande com relação ao Coutinho, cara. Mas vai ser... Estou aguardando ainda pro ano que vem, tá? Mas vai ser uma pena se o Coutinho não conseguir jogar bola no Vasco, cara. Eu vou ficar bastante frustrado. Rodada terminou, tá? O Vasco se manteve em nono com 43 pontos, mirando o Bahia, que é o G7, né? Que tem 46 pontos. Continuou a diferença, né? De 3 pontos para o Bahia, 1 ponto para o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu para o Flamengo, 1-0. Bahia perdeu para o São Paulo, 3-0. Mas, confesso para vocês, irmão, ó, se o Vasco não classificar para a Libertadores, não vou ficar chateado, tá? Na minha opinião, o Vasco não tem time, não tem elenco para jogar Libertadores, é melhor jogar uma Sul-Americana, ainda mais com o atual momento financeiro do Vasco, tá?
uma arbitragem que pode durar aí 6 meses, tá? A gente não vai conseguir novo investidor, né, desta forma, tá? Vai empurrar com a barriga lá para frente, não vai ter time, não vai ter elenco. Meu amigo, 2025 promete ser daquele jeito, maluco, daquele jeito. Eu queria que você comentasse aqui se você concorda com o Pedrinho, você acha que a gestão do futebol tem que continuar com o associativo, tá? Ou se você concorda com o Bigode, tá? Nessa questão, tá? De que o investidor não vai querer deixar o futebol na mão do associativo. Até porque hoje é o Pedrinho, amanhã pode ser outro. E aí, cara, o cara não vai queimar dinheiro dessa forma, tá? Acho que o Pedrinho precisa rever essa questão para vender o Vasco para o investidor. E aí o investidor que toma conta. Olha o Botafogo, tá dando certo, tá? A gente precisa encontrar o cara certo para investir no futebol do Vasco. Queria que você deixasse sua opinião sobre esse assunto, ó. E aí você comenta aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!